Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Há mais de 100 anos, fazendo a diferença na cidade de São Paulo e levando o amor e a palavra de Deus para as pessoas com o objetivo de transformar vidas. É uma igreja onde, essencialmente, a palavra de Deus é pregada e busca-se a prática da mesma. Venha para a Unida. Um espaço para fazer amigos, adquirir valores, formar famílias. Eu gosto porque praticamente todo dia da semana tem alguma atividade diferente para você fazer. Então dá para você vir aqui todos os dias da semana e ainda mais nos domingos que tem os cultos. Venha para a Unida. Com uma visão direcionada pela Palavra de Deus, a Unida investe em vários ministérios para homens, mulheres, casais, atividades específicas para crianças, adolescentes e jovens. Fazer discípulos é a nossa missão. Além dela ser uma igreja linda, ela é uma igreja acolhedora, uma igreja que sempre está de portas abertas para todos. Venha pra Unida! Venha fazer parte da família da Unida. Certamente, aqui você será muito abençoado. Queridos amigos, é com grande alegria que nós convidamos vocês para que estejam conosco aqui na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Uma igreja bíblica, unida e relevante, que prega o Evangelho de Cristo e onde você terá um encontro vivo e pessoal com o Senhor. Vem para a Unida, certamente você será muito abençoado. A APECOM e a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo apresentam Cada Dia São Paulo. Olá, querido irmão, querido amigo, querida irmã, querida amiga, que bom receber você aqui no nosso programa Cada Dia São Paulo. Esse programa é uma parceria entre a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação e a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, uma igreja bíblica unida e relevante. Nesse dia eu quero ler com você o texto da Palavra de Deus que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, a partir do versículo 35. Assim diz a Palavra do Senhor. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E os que iam na frente o repreendiam, para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Vamos orar pedindo a Deus que fale ao nosso coração? Bendito Deus, eterno Pai, te agradecemos por estarmos no Cada Dia São Paulo. Abençoe esse querido amigo, essa querida irmã que está em sua casa. Ó Deus, que o Senhor dê a ele a bênção de ser renovado pela tua palavra. Que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Como está o seu coração no dia de hoje? Há um pastor em São Paulo que fez uma belíssima canção que diz o seguinte: há dias em que lhe parece que a angústia cresce no seu coração. O seu louvor se emudece e logo acontece alguma ingratidão. O pecado mais lhe apetece e até decresce a convicção. Há dias que são dias maus na vida de um cristão. Essa canção é do reverendo Jorge Canelhas, pastor da Igreja Presbiteriana da Lapa. Ela fala sobre o dia mau. Você está enfrentando um dia mau? Um dia de decepção, um dia de tristeza, um dia de dificuldade, um dia de tentação? Querido amigo e irmão, há dias nos quais
nós entendemos que necessitamos de Deus restauração. E aqui o texto nos ensina como ser restaurado. Nesse texto nós encontramos um homem chamado Bartimeu. O Evangelho de Marcos nos conta seu nome. Ele vive na cidade de Jericó. Ele fica sentado na estrada, na saída daquela cidade. E ele espera esmolas de todos aqueles que passam. Não bastasse ele ser um mendigo, ele é um homem que tornou-se cego. Ele não pode sustentar-se porque ele não consegue nem sequer usar a visão. Mas ele conhece muito bem os sons do caminho. E no dia em que Jesus vai a Jerusalém morrer por nós, ele resolve passar em Jericó para salvar a Bartimeu e também para salvar Zaqueu. E Bartimeu está sentado ali à beira do caminho e ele ouve o marchar de uma multidão. E aqueles que estão na frente se aproximam dele e ele pergunta: que movimento é esse? Por que esse tanto de gente está passando por aqui? Eu nunca vejo tantas pessoas caminhando por aqui. Por que o marchar desta grande multidão? Por que o tropel desta multidão que passa? Os caminhantes respondem para ele: é que essa é a caravana de Jesus, o Nazareno. Então Bartimeu fica sabendo que Jesus está passando por ali. E ele começa a gritar, dizendo o seguinte: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E parafraseando o texto, eu imagino que as pessoas lhe dizem o seguinte: cala a boca, cego! Você é um cego, miserável à beira do caminho. Você acha que o profeta Jesus, o Nazareno, vai ter tempo para um homem paupérrimo como você? Fique na sua, ele não vai te dar atenção. Mas o texto da palavra de Deus diz que Bartimeu não se deixa abater com aquela situação. Mas a Bíblia diz que ele cada vez gritava mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E mesmo com o barulho da multidão, o Senhor Jesus ouve os gritos daquele homem e manda que o tragam. E quando ele se coloca diante do Senhor Jesus, o Senhor, que sabe o que quer e o que ele quer, pergunta para ele para que todos aprendam: o que deseja você que eu te faça? E ele diz: Senhor, um dia eu enxerguei. Eu gostaria de voltar a ver outra vez. E o Senhor Jesus então diz a ele: recupera a tua vista. A tua fé te salvou. As Escrituras nos contam que aquele homem imediatamente tornou a ver e seguiu glorificando a Deus naquela estrada. Ah, querido amigo e irmão, toda a multidão glorificou a Deus por ver um milagre tão poderoso que revelou que o Senhor nosso Jesus Cristo é Deus. Ao olhar para a atitude desse cego na presença de Jesus, nós aprendemos como ser restaurado. Em primeiro lugar, nós aprendemos com ele a reconhecer a Jesus. Como ser restaurado? Reconheça a Jesus. É impressionante que a multidão que segue o Senhor Jesus não reconhece quem ele é. O cego pergunta: o que está acontecendo aqui? E as pessoas dizem: está passando Jesus, o Nazareno. Querido amigo e irmão, João, no capítulo 1, versículo 11 do seu evangelho, diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os judeus não reconheceram Jesus como o Messias. Eles o reconhecem como o Nazareno. Eles o reconhecem meramente como um profeta humano. Eles não reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para pagar os seus pecados, ressuscitar e para então estabelecer um novo reino com todos aqueles que creem e recebem a sua salvação. Eles têm olhos, mas não podem enxergar. E Bartimeu, um miserável cego sentado à beira do caminho, na entrada de Jericó, grita desde o mais profundo da sua alma: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao chamar Jesus de filho de Davi, Bartimeu está
se lembrando de uma profecia que Deus deu a Davi no primeiro livro das Crônicas, 1000 anos antes de Jesus nascer. Deus disse ao rei Davi que na sua descendência nasceria um rei cujo reino seria sempiterno, ou seja, seria eterno. E na profecia diz o seguinte: e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Deus diz que mandaria o seu filho ao mundo, e o seu reino duraria para sempre. E ali estão religiosos na multidão, que não reconhecem que Jesus é o Messias prometido. E ali está Bartimeu, um cego paupérrimo, à beira do caminho, que reconhece que Jesus é o filho de Davi. E ao reconhecer que Jesus é o filho de Davi, ele está reconhecendo que Jesus é o filho de Deus, é o Messias prometido, que veio ao mundo para estabelecer seu reino e pagar os pecados de Bartimeu. Ele diz: filho de Davi, tem compaixão de mim. Ao reconhecer Jesus, ele reconhece o seu próprio pecado. Mas adiante ele diz: tem misericórdia de mim. Ele reconhece que é pecador. Ele reconhece que merece ser cego. Ele reconhece que merece que a mão de Deus pese sobre ele, mas ele reconhece que Jesus é o filho de Davi, é o Deus misericordioso que veio ao mundo para restaurá-lo, para pagar os pecados dele. Como ser restaurado? Reconheça a Jesus. A Bíblia nos conta, no Evangelho de Mateus, de um centurião da cidade de Cafarnaum. Um centurião é um chefe romano de um destacamento de 100 soldados. Aquele homem provavelmente era a maior autoridade militar romana naquela cidade. Você se lembra que Israel está debaixo da intervenção dos romanos. Então ele deveria considerar-se o maior homem daquela cidade. Mas quando Jesus entra ali, aquele centurião tem um escravo que está à beira da morte. Mas ele é um homem compassivo. Ele pediu aos religiosos, aos presbíteros, aos anciãos da sinagoga que fossem a Jesus para pedir a ele que o seu servo fosse curado. E eles então se aproximam de Jesus e dizem ao Senhor: esse homem é digno de que lhe faças isso. Ainda que ele não seja judeu, ele mesmo construiu a nossa sinagoga. A sinagoga era a igreja na qual eles se reuniam antigamente. Aquele homem pegou os seus soldados, usou o seu próprio material e construiu o edifício da sinagoga onde os judeus adoravam em Cafarnaum. E Jesus disse: eu irei. E quando o Senhor Jesus está se aproximando da casa daquele homem, ele manda uma mensagem para o Senhor Jesus e disse: Senhor, por favor, não venha à minha casa, porque eu não sou digno de que entres à minha casa. Por isso eu mesmo não fui ter contigo. Mas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados debaixo das minhas ordens. E digo para aquele: vá, e ele vai. E digo para o outro: vem, e ele vem. E digo para esse: faça isso, e ele faz. Manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Então Jesus admirou-se dele, diz a Bíblia, e ele olha para os judeus e disse: nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como essa. Ah, querido amigo e irmão, Jesus disse que a fé daquele homem é admirável, porque ele reconhece os seus pecados, ele reconhece que é indigno, mas ele reconhece que Jesus tem poder sobre a palavra, e só quem tem poder sobre a palavra é Deus. Ele reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que pode curar o seu servo, mesmo sem entrar na casa dele. E Jesus mandou a palavra e o servo foi curado. Se você quer ser restaurado dessa depressão, desse momento de angústia, desse dia de dificuldade, nesse momento de dor, você precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para pagar os teus pecados, que Ele é o único que pode reconciliar-te com o Pai, que Ele pode te dar perdão, vida eterna e paz. Ouça o chamado de Jesus em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos vós, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Busque a Jesus, creia nele como Filho de Deus, ore ao Senhor clamando para que venha morar em seu coração. E você não somente será salvo, mas também será restaurado nesse momento de angústia que está vivendo. Que Deus te restaure em nome de Jesus. Amém. Mas talvez você me pergunte: como ser restaurado? Em primeiro lugar, nós vimos: reconheça a Jesus. Mas como ser restaurado? Persevere em Jesus. Persevere em Jesus.
A multidão mandou que o cego se calasse. Eu parafraseei o texto para você. Eu imagino a multidão dizendo: cala a boca, cego miserável. Você acha que esse grande profeta vai ter tempo de escutar um homem miserável como você, paupérrimo? Ele tem que cuidar de gente mais importante. Você não vale nada. Eu imagino, irmãos. Imaginar não é pecado, desde que eu não seja infiel às Escrituras. Então, amados irmãos, o texto nos responde que aquele homem gritou ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava, ele perseverava em clamar, em reconhecer quem é Jesus. Ele disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ah, meu querido amigo e irmão, é importante que nós perseveremos no caminho da fé em Cristo Jesus. Há muita gente que diz: ah, eu criei em Jesus, eu fui da igreja, eu fui líder das mulheres, a irmã diz, eu fui líder dos homens, eu cantei no louvor, mas agora eu saí, eu me esfriei, eu gelei, eu busquei as coisas do mundo. Se você não persevera em Jesus, talvez você nunca tenha sido de Jesus. De fato, você nunca foi dele. Porque quem é de Jesus, ainda que tropece, se arrepende e volta para ele e persevera até o fim. O Senhor Jesus disse que aquilo que o Pai lhe dá é maior do que tudo e das mãos do Pai ninguém pode arrebatar. Se você é de Jesus, ninguém tira você das mãos de Jesus. Então, se você quer ser restaurado, você precisa perseverar em crer no Senhor, perseverar em buscar a sua presença, perseverar em adorá-lo em sua casa, perseverar em estudar a palavra, perseverar em glorificar a Deus, perseverar em dar testemunho neste mundo para a glória e para a honra do nome de Jesus. Como ser restaurado? Ao olhar para a vida deste homem, nós aprendemos: persevere em Jesus. Uma mulher que eu admiro profundamente, amados irmãos, é uma mulher que está lá no Evangelho de Mateus, chamada de mulher cananeia, chamada por Marcos de mulher Ciro-Fenícia. Quando eu estiver no céu, eu quero conversar com essa irmã. Ela não era judia, ela não tinha recebido a revelação da palavra de Deus, mas ela ouviu falar do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, depois de muito brigar com os religiosos judeus, os fariseus, resolveu sair de Israel por um tempo. E foi para a região de Tiro e Sidom, fora de Israel, uma região de praia. E ele provavelmente estava ali descansando com seus discípulos. E certo dia ele estava caminhando, amados irmãos, queridas irmãs, eu imagino que era à beira da praia, o texto não fala sobre isso. Mas aquela mulher tem uma filha horrivelmente endemoniada. Ah, querido amigo e irmão, ver alguém possesso por demônios não é algo bonito. Agora imagine alguém horrivelmente endemoniada. E aquela mulher ficou sabendo que Jesus estava fora de Israel, na sua região. E ela vai gritando atrás dele: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não responde palavra alguma. E ela continua clamando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Os apóstolos tanto se molestaram, amados irmãos, com o clamor daquela mulher, que disseram ao Senhor Jesus: Senhor, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Se fosse lá na região de onde eu vim, em Minas Gerais, se diria: tem dó, Jesus. Nós não aguentamos essa mulher falando tanto na nossa cabeça desse jeito. E de repente Jesus diz para eles o seguinte: nesse primeiro momento, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está ensinando que o seu ministério, primeiramente, foi entre os judeus. Depois ele mandou os discípulos pregarem para todo mundo. Mas naquele momento ele veio para as ovelhas perdidas de Israel e aquela mulher não é judia. Enquanto o Senhor Jesus está explicando isso aos discípulos, ela vem e se ajoelha aos pés do Senhor e diz: Senhor, socorre-me. Eu imagino ela tomando as vestes de Jesus. E Jesus olha para ela e diz algo que era aparentemente uma humilhação. Ele diz para ela o seguinte: minha filha, eu não posso tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Imagine se você vai pedir algo a Jesus e ele fala para você: eu não respondo oração de cachorro.
Dependendo da família que você pertence, você diria, cachorro não, Senhor. Misericórdia. O Senhor apelou. Mas aquela mulher disse, ah, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Parafraseando, Jesus disse, eu não respondo a oração de cachorro. Ela disse, mas até o vira-lata que sou eu, é sustentada pelo Senhor. Então Jesus, que estava se segurando, eu imagino, brada do âmago, do íntimo da sua alma. Ele diz, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, todos os demônios saíram em retirada, abandonaram a filha daquela mulher e ela ficou curada, porque aquela irmã não desistiu de perseverar, clamando por sua filha na presença de Jesus. Nunca deixe de perseverar. Pai, não deixe de perseverar ao ensinar o seu filho as Escrituras, ao pregar o Evangelho para ele. Mãe, nunca deixe de perseverar. Ore pelo seu filho todos os dias, interceda, persevere. Talvez hoje ele está longe de Deus, mas ele ouviu os princípios do Evangelho na infância, ele conheceu a Bíblia dentro de casa, ele foi levado à igreja. Você pode interceder e no momento certo o Espírito Santo tocará o coração dele. Ah, meu querido amigo e irmão, talvez você não viu um testemunho tão bonito assim na igreja, mas olhe para Jesus, não desista do Senhor, persevere firme, olhando para o autor e consumador da tua fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a ignomínia e sofreu morte e morte de cruz para pagar os teus pecados. Persevere em Jesus, creia nele e você continuará firme até o dia final. Como ser restaurado? Nós aprendemos, reconheça a Jesus. Persevere em Jesus. Mas, em último lugar, o nosso texto diz, creia em Jesus. Como ser restaurado? Creia em Jesus. Depois da gritaria do cego, o Senhor Jesus mandou chamá-lo. É claro que o Senhor Jesus sabe o que ele quer. Ele lança a mão de uma pergunta retórica para ensinar a multidão e para ensinar a mim e a você. O Senhor Jesus pergunta a ele, o que você quer que eu te faça? E ele diz, Senhor, um dia eu enxerguei, eu perdi a vista. Ele reconhece que o Senhor tem poder para curá-lo. Eu quero ver de novo, Senhor. E Jesus o cura dizendo, recupera a tua vista. Mas o Senhor diz a ele, a tua fé te salvou. Louvado seja Deus, querido, porque esse homem não foi somente curado, ele também foi salvo. Há algumas pessoas que Jesus curou, mas elas não foram salvas. Mas o Senhor Jesus está dizendo que aquele homem foi curado da sua moléstia. Mas mais do que ser curado da sua moléstia, ele recebeu a salvação da sua alma eterna. Ele teve os seus pecados perdoados. Ele se tornou filho de Deus. Ele se tornou a habitação do Espírito Santo de Deus. Ele se tornou amigo de Deus. E das mãos do Senhor nunca ninguém jamais o arrebataria, porque ele creu que Jesus Cristo era o seu Senhor e Salvador. Ele creu no Messias e foi curado sim, mas foi salvo. Ele não só recebeu uma cura na terra, mas ele já está passando a eternidade com o Senhor Jesus nos céus. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. A Bíblia diz em Atos 4:12 que debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A Bíblia diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque está escrito, o justo viverá pela fé. Se você quer ser salvo, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Creia que nunca ninguém te amou como Ele. Creia que Ele deu a vida na cruz para te restaurar. Creia e você será perdoado, será reconciliado, será habitado pelo Espírito Santo de Deus. Terá paz em sua vida, terá a companhia de Deus aqui, terá um lugar garantido nos céus, na presença do Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Como está o seu coração nesse dia, querido?
Talvez você está massacrado. Talvez você está decepcionado. Talvez você me diga, pastor, eu estou quebrado. Mas hoje a palavra do Senhor vem dar a você a bênção de ser restaurado. Como ser restaurado? Reconheça a Jesus. Persevere em Jesus. Creia em Jesus. Lembre-se, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Vem morar no meu coração. Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Que Deus te restaure, que Deus te abençoe, que Deus te visite com salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Cada dia São Paulo, uma realização da APECOM e da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. O programa Cada Dia São Paulo tem chegado a milhares de lares. E você pode nos ajudar a alcançar muito mais pessoas com a mensagem de Cristo. Seja um parceiro em missão do nosso programa. Deposite sua oferta no Banco do Brasil, agência 1191, dígito 6, conta 37038, dígito X. Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Venha você também ser um parceiro na evangelização do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos evangelizando o Brasil.